Olá pessoal, hoje eu vou estar falando a respeito de um assunto que muitas pessoas não gostam de falar. E na verdade, quando o pastor fala sobre esse assunto, meu Deus do céu, é uma confusão. É um disse que me disse daqui e acolá, que só Deus. Então eu vou tentar fazer aqui, tá? Nessa live, bem rápida, mostrando para vocês que existe 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Ou melhores, 4 tipos de pessoas que são dizimistas dentro da igreja. Então, em relação a esse assunto, é um assunto que muitas pessoas se revoltam, mas eu vou mostrar dentro da palavra aqui, que realmente ser dizimista é ser fiel, é ser abençoado. Tá ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, mesmo que tá frio aqui, que você nem imagina. Aqui chegou a 11 graus, com a sensação térmica de 8. Tá? Outro dia estava 10, com sensação de 6. Então, muito difícil. Só Deus para ter misericórdia. Mas vamos lá. Ó, existe 4 classes de dizimista na igreja. Ok? 4, não esqueça, 4. Então, vou tentar falar aqui bem rápido. Então, em relação à prática do dízimo, pessoal, nós verificamos que há 4 espécies de contribuinte. E tem em cada igreja. Na minha, na sua, pastor, na sua, bispo, apóstolo, existe esse tipo de pessoas, tá? Então, aqui está o primeiro, tá? Primeiro, esses são os heróis, que sempre estão na vanguarda do trabalho e são os que mantêm com vigilância o equilíbrio financeiro da igreja. São os 300 de Gideão. Oh, aleluia! A rufar, tá ok? Os seus tambores incansáveis, tá? E invencíveis são os que sempre dizem: nós podemos ser fiel a Deus, nós podemos dizimar sim, porque Deus é poderoso para retribuir os 90% que ficam em nossas mãos. Deus é poderoso para nos dar vitória com esses 90%. Esses são os dizimistas fiéis que eu tenho na igreja e que você também tem aí, tá ok? Então eles sempre dão, sempre tem para dar. E quanto mais contribui, mais sente prazer em fazê-lo, né? Então é assim, tem pessoa que dentro da minha igreja da sua, que gosta de ser dizimista, é fiel. Eu tenho um exemplo da minha saudosa mãe, missionária Augusta, que ela tinha prazer de ser dizimista. Tinha uma obreira que veio a óbito, né, há alguns anos atrás aí, que ela foi dizimista até uns 2 meses antes dela morrer, que ela foi fiel dizimista, entendeu? Então, aqui eles sempre dão, com alegria, e contribui com alegria também, além do dízimo, dá oferta com alegria, ajuda no bazar beneficente, ajuda na cantina, ajuda em tudo. Esses são os 300 gideões que existe em cada igreja, tá ok? Então a sua contribuição, ela é consciente e ela é voluntária. Eles pagam os dízimos e dão ofertas e prestam auxílio ainda e fazem caridade com extremosa dedicação e ainda ficam com a reserva para qualquer emergência. Esses são, na realidade, os dizimistas fiéis, consagrados, tá? E piedosos. Esses devem merecer a estima do povo de Deus e devem ser imitados. Ok, pessoal? Amém? Esse nós temos na nossa igreja. Número 1. É o que eu citei. Temos ainda agora um outro tipo de dizimista, que são os infiéis, tá?
Então, em toda igreja, na minha, na sua, em toda igreja tem aquele que é infiel. Em toda igreja há essa classe de gente, são os que assumem o compromisso perante a igreja e perante Deus de ser dizimista e pagam os seus dízimos por algum tempo e com certa regularidade, mas em tempo negligenciam, tá? E às vezes desistem e quebram o seu voto pelo resto da vida. Tem pessoas que são fiel no começo, como Saul foi fiel no começo e no final se tornou o que a gente já sabe, né? Ok? Então, a negligência das coisas de Deus é um grande pecado e oferece a Deus o sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, tá? Invocar o nome do Senhor, nosso Deus, tá? No dia da angústia, e Ele vai te livrar e tu irá glorificar o nome do Senhor teu Deus. É o que nós aprendemos isso na boca do rei Davi. Tá ok, pessoal? Mas vamos lá. Esses são os infiéis que eu estou falando, tá ok? Que começa, mas não dá em vez em quando pode. E quando pode é que vai e que acaba dando o dízimo, tá ok? Então, visto que odeia a correção e lança as minhas palavras para trás de ti quando vês o ladrão, consente com ele. É o que a Bíblia diz lá em Malaquias, né? Que quem teme ao Senhor, ele corrige aqueles que não são fiéis. Agora tem uns que ainda concordam ainda faz mutim ainda, tá? Para poder falar contra o dízimo, tá ok? E nunca vai faltar pessoas para querer combater a palavra de Deus, tá ok? Então, há muitos dizimistas negligentes e claudicantes, tá ok? Que em nossas igrejas são fracassados, entendeu, pessoal? Na vida, exatamente na parte que deveria ser abençoadíssimo, ele se torna um fracassado. Por quê? Porque ele deveria permanecer firme na fé, na igreja. Ele como fala, uma pessoa irregular, tá? Ele como fala, uma pessoa invulnerável, digamos assim, entendeu? Então, por isso, merece a simpatia e as orações dos irmãos, mas experiente, orar, ensinar, que tem que ser dizimista, tem que ter paciência. Eu não cobro dízimo de nenhum dos meus filhos, não cobro. Fica a critério deles. A minha missão é ensinar todos os meus filhos, como eu estou ensinando aqui também para você, tá? Que me acompanham aqui nas redes sociais. Então eu estou tendo liberdade de ministrar na sua vida essa palavra. Então são dizimistas infiéis e também aqueles que entregam apenas uma parte só da sua renda líquida. É líquida, hein? Não é bruta, não. É líquida, tá ok? Ou seja, ela entrega líquida, mas é para entregar do bruto do que ganhou. Entendeu? Porque descontou benefícios que você usufruiu e está usufruindo. Então, o que está lá no seu lerite é 25 mil. Então, é 2.500 o seu dízimo. O seu lerite lá consta lá 100 mil reais. Então, é 10 mil. Não, mas aí descontou isso, descontou aquilo, aí eu só recebi 50 mil. Mas você ganha 100. Você usufruiu, os outros 50. Eu estou chutando assim só para você ter uma ideia aí, pessoal, onde eu quero chegar. Tá ok? Então, se você ganha 50 mil, é lógico que vai ter desconto disso, daquilo, vai sobrar X, aí você vai querer dar do líquido. Está errado. É do bruto que você tem que dar. Tá ok? Aprenda isso aí. Tá ok? Vamos lá. Então, são dizimistas infiéis e também aqueles que entregam apenas uma parte da sua renda líquida e querem ver os seus nomes ainda colocados na lousa dos dizimistas e na relação da tesouraria,
Nós não temos esse costume, não. Não, não, não. Você aí que gosta tem ministério aí que coloca lá, na lousa lá. E toda a Santa Ceia, o pastor lê lá, o tesoureiro lê lá quem deu dízimo, quanto deu, quanto deixa de dar. Isso é errado. O dízimo é do Senhor, você tem que levar na casa do Senhor e você não tem que se preocupar como que vai ser usado esse dinheiro. O responsável é, o líder. Ele dará conta daquilo que você está depositando ali no altar do Senhor. Entendeu? Então, não tem base bíblica, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, e nem no Novo Testamento, que era anotado lá o quanto que o pessoal estava dando de dízimo. Ponto. E não vem me falar aqui de Êxodo 25, que ali é outra coisa. Ali foi anotando para ver o que ia ser necessário para construir a tenda. Não vem querer se esconder atrás ali de Êxodo 25, que ali é outro assunto. Tá ok? Então, esses são o crente infiel. E que é tipo assim, Ananias e Safira. Entendeu? São tipo Ananias e Safira. Esse número 2 que eu estou citando aqui, de crente infiel. Então, mas se esquecer que Ananias e Safira e sua mulher foram duramente, irmãos, disciplinados na presença de toda a igreja, para exemplo de quantos, né, quisessem imitá-los, ainda assim, o Senhor não poupa aqueles que cometem o seu pecado. E a sua correção é severa e é dolorosa, e às vezes é pior do que a morte. Olha só o que aconteceu com Ananias e Safira. Esse tipo de crente tem em todas as igrejas. Combina uma coisa e vai lá e mente para Deus. E Deus está sabendo que a pessoa não ganhou aquilo, ganhou muito mais. E tem outros também, pessoal, que é diferente. Ele ganha pouco, ele dá mais do que ele ganha. Deu para entender? Isso, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto, entendeu? Então tem pessoas que ganham pouco, mas dá além, entendeu? Minha mãe foi dizimista, até não fala, ela morreu com 93 anos, ela sempre foi dizimista, toda a vida dela. E todo mês ela perguntava se a minha irmã estava dando o dízimo certinho dela. Eu falo, corretamente, está dando minha mãe. Entendeu? Um exemplo de servo do Senhor foi a minha mãe, saudosa missionária Augusta. Ela nunca defraudou a Deus em nada. Tá? Ela era dizimista, mesmo sendo católica, recolhia dízimo meu e do meu irmão mais velho também, que já morreu, tá? O primogênito da minha mãe e do meu pai, o Edson. Nós dois eram os únicos que eram dizimistas, mesmo sendo católico. E dava para minha mãe levava para a igreja católica. Nem queria saber, nós estávamos obedecendo a palavra de Deus. Tá ok? Vamos lá. 3. Agora são os dizimistas liberais, tá? Então, essa classe também existe e é uma classe rara, porém autêntica e digna de nossa estima e consideração. Conhecemos vários crentes assim. Eles não são contrários ao dízimo e também não combatem os irmãos dizimistas. Eles não criticam o pastor quando faz o sermão doutrinando sobre o assunto. Eles não são dizimistas, porque ainda não compreenderam a doutrina do dízimo, ou acham que não lhe é possível ter a assinança, né, organizada e por qualquer outro motivo que lhe pareça justo e aceitável. Entretanto, diga a verdade. Então, eles são liberais e bons contribuintes, sempre vivem de mãos dadas com os irmãos dizimistas. Deu para entender? Então, são os seus companheiros
inseparáveis e ajuda-nos de bom humor a levar a carga de Cristo. Isso é o 3, tá? E sem muito trabalho, esses são dizimistas liberais e se tornariam, né, dizimistas fiéis e exemplares. Então, esse constitui um terreno muito fértil, um terreno muito fértil mesmo, que precisa ser explorado com zelo e muita habilidade e havendo doutrinação adequada de acordo com as normas da contribuição cristã, à luz do Novo Testamento, e a vitória será certa e não haverá sequer devorador, cortador, migrador que irá destruir a vida desse dizimista. Qual é o quarto dizimista? Tá? E esse eu intitulo o antidizimista mesquinho e derrotista, derrotados. Eu coloco assim, tá? Então, essa classe, lamentavelmente, é numerosa em nossas igrejas e até na internet também aí, viu? Até na internet aí tem pastores aí também, que eu não sei o que ele tem na cabeça dele, pessoal, entendeu? Que fala contra uma coisa que é bíblica. Então essa classe, né, lamentavelmente, é numerosa em nossas igrejas e é nociva ao crescimento da obra do Evangelho. Eles são antidizimistas, entendeu? Declarado. E são irredutíveis na sua atitude antibíblica e cristã. São os únicos entendidos na matéria, apesar de que não entendem nada, né, a esse respeito. Entendeu? Alvoram-se de mestre e copiosamente, né, eles levam muitos irmãos que são fracos na fé, entendeu? Que tem pouco conhecimento bíblico, tá? Eles acabam levando, né, ao desrespeito e aos preceitos bíblicos e à doutrina da própria igreja de Cristo. Quando o pastor faz um sermão sobre o dízimo, esses crentes se insurgem contra ele. Eu já passei por isso, irmão. Meu Deus, já passei por isso. Teve família que me convocou lá na residência para explicar o porquê que tem que dar dízimo e coisa e tal, entendeu? Que não concordava. Olha, irmãos, eu já passei cada uma, mas graças a Deus que hoje eu tenho um rebanho pequeno, mas que é fiel e que não roubam a Deus e que tem sido fiel a Deus e que tem dado muita alegria para mim, em primeiro lugar, para Deus, depois para mim, para a bispa, que somos os líderes do ministério que Deus colocou pela misericórdia, não que nós somos merecedor, né? Então, temos ali um pouco de dizimista, mas que são fiel, que ajuda. E tem outros também que nem é membro da igreja, nem congrega e ajuda também. Quando vê uma mensagem minha, quando vê um apelo meu na internet, corre lá, liga, ou passa aí o número da conta, passa aí o Pix. Deu para entender? Então tem pessoas que realmente amam a obra de Deus. E tem alguns que não estão na igreja, conosco, estou falando que não está assim, presencialmente, mas está atuando espiritualmente, ajudando no ministério. Tem vários irmãos assim que ajudam o nosso ministério sem congregar com a gente. Pessoas que amam a obra de Deus e sabem o valor que tem o dízimo perante Deus e perante a obra do Senhor. Então, aí tem aqueles que quando o pastor vai falar sobre o dízimo, meu pai, meu Deus, são os primeiros a se levantar, a combater, tá? Às escondidas, entendeu? Cochichando dentro e fora da igreja, né? E em alguns casos até encontros, né? Lá na rua,
nas praças, na lanchonete, entendeu? E assim vai, nas casas dos irmãos, já tive um problema desse aí, tá? E aí os irmãos começam a ficar desprevenidos, tá? Porque sem nenhum preparo para combatê-los. E em geral, eles conseguem colher muitos frutos do joio. E é claro, o joio anda com o trigo. E a má conversação acaba contaminando. Cuidado com quem você anda aí, que fala mal do dízimo, que fala mal do pastor, que fala mal da igreja. Afasta dos tais, tá ok? Então, para terminar aqui, tá? Então, são os incontáveis derrotistas, tá? De todo o tempo. Eu dou aqui o exemplo daqueles 10 espias, foram 12. 10 espias que voltaram lá da terra que Moisés mandou espiar, em Canaã, tá? Foi 12, um de cada tribo, 10 voltaram, e você pode verificar aí depois aí em Números 13, 32, eles inflamaram, né, a terra que tinha espiado, dizendo que os sírios que tinham lá, né, era gigante, aquele povo lá, inflamaram e colocaram o povo de Deus em temor. Mas aí Deus levanta quem? Caleb e Josué e repreende aqueles 10. Então tem os 10 espias que é contra a obra de Deus, que não tem a visão em Deus, que Deus é poderoso para suprir a necessidade de cada um, ok? Então tá aí, você pode colocar, como fala, aí no seu grupo da família, no grupo de amigos, sobre esse assunto que é muito importante, ok? Então depois você pode ler aí no livro de Números, no capítulo 14, versículo 1 e 12, que os israelitas queriam voltar para o Egito. Quantas pessoas querem voltar para o Egito? Coloca isso aí, tá? Eu citei aqui Números 13, 32 e 33. Aí você vai no capítulo 14, tá? Versículo 1 ao 12. Você vai ver que, como eu falei, esses 10 espias eram tão malignos que eles colocou medo no povo. Tem gente assim dentro da igreja. Coloca medo no povo, para o povo não dá o dízimo e não dá aquilo que pertence a Deus. Cuidado com os 10 espias. Tá ok? Terminando aqui, tá? Terminando aqui, para não ficar muito longo, deixa eu me ver aqui mais alguma coisa aqui para passar para vocês. Acho que é isso só. Tá ok, pessoal? Então, ó, não dê ouvido para esses 10 espias, não dê ouvido para Ananias e Safira, tá ok? Seja fiel dizimista, tá ok? O que eu estou falando tem base bíblica, tá ok? Tem base bíblica, você pode estar verificando aí, como fala, os versículos que eu estou citando para você, e vou citar mais alguns aqui para você, tá ok? Vamos lá, ó, Jesus fala aqui em João 12, 5, ninguém diga que é desperdício o que se dá para Jesus. Lê aí, tá? A mulher que pegou como fala, aquele, como fala, a mirra, né, bem? Aquele perfume, né? Pegou o perfume e derramou nos pés de Jesus. E teve alguém que disse que era desperdício. Então, ela ungiu os pés de Jesus e ela enxugava com seus cabelos. Mateus 26, 6 a 13 e Marcos 14, 3 a 9. Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que iria falecer, né? A gente sabe disso, e Jesus ressuscitou dos mortos, tá ok? Então, tá aí, vamos lá, os dizimistas fiéis, você já sabe quem são, os dizimistas infiéis, você já sabe quem são, os não dizimistas liberais, você já sabe quem são, e também os antidizimistas, que são mesquinhos e miseráveis e derrotados.
estão sempre derrotados. Tá ok? Agora Jesus fala aqui em São Mateus 23, ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquela. Ó, fariseu, hipócrita, tá aqui, ó. Jesus disse que tem que dar o dízimo, mas não pode omitir outras coisas, como a misericórdia, o amor, assim por diante. Por isso que eu falei aqui, que a gente tem que ter paciência com esses dizimistas que não são fiel a Deus. A gente tem que ser, como fala, ter paciência, orientar com carinho, com amor, para eles poderem entender, ok? Porque se a gente não ensinar, esses 10 espias vão ensinar. E esses, me fala, dizimistas aqui, que já está com a mente já cauterizada, e usa versículos não sei de onde, e vai pegando versículo aqui e acolá, e diz que é da lei. Aí eu pergunto, Deus é só da lei ou é do Novo Testamento? Então, irmão, ó, eles querem ser mestre de um assunto que eles não conseguem dominar. Então, veja o caso aqui de 1 Reis 17, para você ver. Que coisa maravilhosa. Tá? Aquela mulher, ela ouviu a voz de Deus e ela abençoou o homem de Deus, e automaticamente o homem de Deus abençoou a vida dela e do filho dela. Entendeu? Por quê? Porque ela reconheceu que é dando para Deus é que ela seria abençoada. Por isso, o profeta diz para ela, né, que eu estou falando da viúva de Sarepta, né? Estou falando da viúva de Sarepta. Ela deu tudo quanto ela possuía ao profeta de Deus. E o que me chama a atenção aqui, pessoal, sabe o que é? É que o profeta fala assim, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia! Oh, glória a Deus! Como que é bom ouvir a palavra de Deus. Então, acredite no que o homem de Deus está dizendo. Deixa de ficar ouvindo esses 10 espias, tá? Mas escuta os dois, como Caleb e Josué, que disse, Deus está conosco e nós iremos vencer esses gigantes, que eram os anaquins, homens arrão, e enfim, hoje não é diferente. Hoje não falta esse tipo de pessoa. Então tá aí também esse exemplo aqui que eu dou de Jesus, ele fala aqui em São Mateus 23, né? 23, Mateus 23, que deveis fazer tudo aquilo, mas não omitir o quê? A misericórdia, o juízo e a fé. Então, que você possa guardar esse versículo e depois, quem quiser, tá a mensagem em texto, eu mando para você sem nenhum problema. Tá ok? Então, Deus abençoe. Vou ficando por aqui, porque está muito frio aqui, pessoal. Eu não sei aí, mas aqui está um frio que só a misericórdia do Pai Celestial. Aqui está um frio danado. E aí, tá? Vamos terminar então? Oh, aleluia. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, eu ministrei a Tua palavra para a vida do Teu servo, da Tua serva. E sei, meu Deus, que onde chegar essa live, eles serão abençoados simultaneamente, porque o demônio não irá prevalecer diante dessas palavras, Senhor, que foi proferida aqui nessa live. O Senhor irá colocar por terra todo o principado e potestade das trevas, e o meu irmão vai entender que é sendo fiel no pouco, que sobre muito o Senhor vai colocar na vida dele e na vida dela. Abençoe todos os dizimistas fiel, repreenda, Senhor, o espírito daqueles que são antidizimistas, daqueles, Senhor, que é contra
a tua palavra, que o Senhor possa abrir a mente deles e use, meu Deus, os pastores com sabedoria, conhecimento profundo, não como esses que estão aí, incentivando o povo a não dizimar. Por isso que o povo continua na mesma e não sai do ciclo vicioso, tá? De negatividade, digamos assim. Portanto, eu abençoo a vida dos dizimistas fiel que tem cooperado, que tem dizimado, que tem participado da cantina, tem participado do bazar beneficente, tá ok? Tem ajudado na medida do possível. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenham todos um sábado muito abençoado. Receba meu beijo carinhoso em Cristo Jesus no seu coração e da sua família e da sua casa. Shalom Adonai. Seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins. Até a próxima, hein? Até a próxima, querendo Deus. Shalom Adonai.